Goiás estima 10,8 milhões de toneladas de milho segunda safra, segundo a Conab. A produtividade goiana está 14,1% acima da média nacional. A região sudoeste do estado é a mais produtiva. Vamos então falar ao vivo com o mestre em agronomia, o Saulo Broques. Oi, Saulo, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia a todos que estão acompanhando. É uma satisfação vir aqui trazer um pouco de informação aqui para o pessoal. Com certeza. Saulo, a minha primeira pergunta é justamente com esse bom ânimo aí dos produtores, né, em relação ao milho. Com certeza a gente pode esperar também que num estado importante que é Goiás, produtor, essa tendência também foi verificada, tanto no número, né, de hectares aí plantados, aumento de área plantada, quanto na questão de investimento em novas tecnologias aí, híbridos, né, para ter mais produtividade. E a gente vendo esse salto aí de produtividade, assim, de 14,1% em relação à média nacional. São três elementos aí fundamentais e que têm aquecido aí o produtor de milho na região. Conte pra gente aí quais são essas boas estimativas aí para essa safra, mesmo em tempos de atraso da colheita da soja. Isso, esses números, esse crescimento no estado e no país é muito interessante, né? Porque a gente está passando por uma situação muito difícil, né? Com essa questão do atraso, né? Da soja, com esses cultivares. Mas você falou bem, né? Que o produtor já está se atentando, né? A novas ferramentas, né? E tecnologias e aplicando isso ao campo, que está ajudando ele a atingir novos patamares, né? Novos patamares de produtividade, né? Com esse aumento, por exemplo, né? Da produtividade no estado, né? Então, assim, a média do estado está acima, né, da média nacional, que ainda está baixa, né, em torno de 104 sacas por hectare. Eu atendo a maioria dos clientes e a gente é difícil reportar no campo, né, menos de 120 sacas de milho, por exemplo. Né? Então, assim, a gente está passando por uma transição na agricultura muito interessante, né, uma agricultura bem mais dinâmica, e os produtores estão se atentando a essas ferramentas, né, mais sustentáveis no campo, né? Só que o principal disso, né, que o produtor goiano tem é o capricho, né, de fazer tudo na hora certa, né, utilizando os materiais corretos, né, na janela de plantio correta, né, para aproveitar tudo que o ambiente também nos proporciona. Né? Então, assim, produzir não é segredo, né, mas fazer com capricho, essa é a grande sacada do produtor. Né, porque os produtores goianos aqui eles estão investindo muito em tecnologias sustentáveis, né, como o uso de remineralizadores, né, o uso, né, de rochas fosfatadas, né, o uso de inoculação de micro-organismos on-farm, cenário que antigamente a gente não via. Né? Então, pode ser que essa produtividade se deve a essas questões e essas ferramentas que os produtores passaram a utilizar, né, fazendo tendo essa visão mais sustentável do negócio dele, né, regenerando o solo, né, tá remineralizando o solo, né, então ele está preservando o patrimônio dele e o resultado é expressado pela produtividade no campo. Então a gente consegue amarrar tudo isso, né, no manejo que o produtor faz com capricho. Né? Então isso é muito interessante, esses resultados, né, que a gente está tendo no campo, e se deve ao grande herói desse cenário nosso, né, que é o produtor rural. Que ele que paga essa inflação, ele que paga tudo, né, ainda bem que os preços estão aquecidos, né, como você bem falou, né, o milho chegando a R$ 80, né, a soja a R$ 166, e eu acredito que os patamares não vão baixar tão cedo. Né? Vamos aguardar aí para ver como que vai acontecer. A gente até relatou recentemente, né, esses preços do milho, segundo o CPEA, chegando a R$ 84, ou seja, esse momento traz muita rentabilidade ao produtor. A partir do momento que o produtor, então, tem mais renda, ele consegue aplicar mais em novas tecnologias e fazer com que a sua produtividade cresça ainda mais, né? Isso você tem observado também, esse bom momento de mais renda, o produtor tem puxado para mais investimentos nos negócios, Saulo? Sim, essa rentabilidade é o que faz o homem continuar, né, naquela atividade no campo. Né? Assim, a rentabilidade está aumentando por quê? Porque ele está buscando por ferramentas que têm um custo mais reduzido. Né? Como, por exemplo, as práticas dos remineralizadores. Hoje a gente está falando de remineralizadores
substituindo a nutrição química, que estão na faixa aí de R$ 60, né? Então, na faixa de 60 a R$ 200, se comparado à nutrição química, que está em torno de R$ 2.000, R$ 3.500, né? Como o MAP, R$ 2.500 o cloreto. Então, só nisso aí, o produtor ele tem uma margem melhor em relação a isso, além de estar aumentando a produtividade. Então, você posicionou bem, né, a questão da rentabilidade e produtividade, porque está atingindo altas produtividades, né, cenário que ele já vinha tentando buscar e agora parece que está tendo mais harmonia, né, do homem com o campo, porque não existia essa prática, né, essa questão de pensar em regenerar o solo, não era tão utilizado. Né? O que a gente queria era extrair, era produzir mais, né, e trazendo tecnologias baratas para a agricultura, né, como o uso da rochada, da remineralização, né, como eu falei, está em torno de R$ 60, substituindo um adubo que é R$ 2.000. Então, assim, o produtor começa a notar os resultados que isso vai trazendo e o melhor, né, é o dinheiro no bolso. Porque é assim que faz o cara, né, acreditar ver, né, os resultados, né, gastando pouco e produzindo muito. E é isso que a gente espera, né, dessa agricultura como um todo, né, de produzir alimento de qualidade com rentabilidade. Com certeza. Saulo, o que você tem observado aí dos produtores de Goiás, alguma região mais específica do estado tem se destacado? Traga um pouco dessa realidade aqui para a nossa audiência. Sim, sim. A região sudeste goiana, né, a região mais produtiva, né, inclusive é uma região que eu tenho muito afinidade de ir lá, porque lá são todos produtores muito tecnificados, né, apesar de estar utilizando tecnologias de até sensoriamento remoto no campo, como você mostrou, né, esse sensoriamento remoto no campo, além de estar unindo a parte mais tecnológica, ele está utilizando de ferramentas que são naturais, né? Então ele está associando tudo isso no campo, né? Vendo os resultados, né? Vendo tudo acontecer, fazendo essa sustentabilidade acontecer, utilizando os dejetos que eles tinham, né? Por exemplo, em propriedades, né? Em confinamentos, eles estão utilizando o dejeto e voltando isso para a lavoura. Então, assim, eles estão trabalhando de maneira correta com os produtos que eles têm em abundância. Né? Então, isso é muito interessante. Aqui, a região de Rio Verde, Jataí, Acreúna, Santa Helena, Paraúna, essa toda a região sudeste, né, são campeões em produtividade no estado. Né? Eles, inclusive, fazem até 3 safras, né, no estado. Né? A gente já não está chamando agora o milho de safrinha mais, a gente está chamando ele de segunda safra, porque ele está tão produtiva como a primeira safra. Né? E na agricultura irrigada, eles ainda conseguem fazer a terceira safra e até a quarta safra do boi, né, que é aproveitando a braquiária no pivô. Então, assim, o cara está integrando todas essas práticas, né, e trazendo essas tecnologias para o campo, naquilo que era só teórico, só era bonito no livro, mas ele está trazendo isso e vendo que é viável e gera rentabilidade. E é isso que a gente tem que apostar, né, porque a gente está gerando qualidade alimentar, rentabilidade no campo, aumentando a produtividade, né, regenerando o solo do produtor, aumentando a atividade biológica. Então, assim, são vários fatores que o produtor está atento, né, que está colhendo esses resultados, né, dessas altas produtividades no campo. E eu acredito que através dessa informação que a gente vem trazendo aqui, que outros produtores que ainda não se atentaram a esse tipo de prática, né, começam a se perguntar, né, por que essa rochagem, o que é esse remineralizador, o que é o uso do pó de rocha? Porque através disso que ele vai se atentando a novas ferramentas, né, e deixa de ser refém do mercado externo, né, com a importação de produtos químicos, né, importação de insumo que vem do Canadá, Rússia, China, Marrocos. Então, só da gente sair desse mercado importador e passar a utilizar dessas ferramentas nacionais, né, como a rochagem, é uma ferramenta nacional de baixo custo, né, que vai gerar rentabilidade para o produtor, vai regenerar o solo dele. Então, não tem porquê dele não se atentar e utilizar dessas ferramentas, né? Porque melhor do que a gente falando, ele fazer o teste lá na área dele e a planta mostrar, né? Mostrar lá na balança, né? Em produtividade. E é isso que a gente quer trazer, né? Uma visão diferente, quer trazer um manejo sustentável, né? Mostrar que não é possível fazer um manejo sustentável só em pequenas áreas, né? A gente já está avançando para grandes áreas, inclusive no estado de Goiás, né? Nós fechamos com 60 mil hectares fechados com a rochagem, né? Então, já mostra, e a área que mais utiliza a rochagem é a área sudeste. Então, mostrando que
aquela área que tem grande aptidão de uso dessas ferramentas são as mais produtivas. Por que será? Né? Porque eles estão apostando nessas ferramentas. E é o que eu aconselho para o produtor que ainda não utiliza. Né? Corre atrás, procura rochagem, uso do pó de rocha na agricultura e aprende com outros produtores que já estão utilizando. Né? Porque é uma ferramenta muito antiga, mas que não tinha valor comercial, né? Não tinha valor das multinacionais estarem investindo nisso, mas hoje a gente já sabe que é uma ferramenta de altíssima qualidade que auxilia o homem no campo, trazendo Perfeito, Saulo. produtividade, rentabilidade, e é isso aí. Tá bom. Obrigada, viu, Saulo? Obrigada por trazer aqui um pouco da realidade aí bastante interessante de Goiás, falando agora da segunda safra do milho. Obrigada, excelente dia, boa semana aí para você. Muitíssimo obrigado, boa semana aí para todos. Boa semana.